Pronto, comecei a gravar agora, vamos começar a palestra de hoje. Gente, bom demais ver todo mundo aqui, tá? Essa palestra, ela é uma palestra exclusiva, né, do grupo de WhatsApp da comunidade Tudo IA. Eu convidei cada um de vocês pessoalmente, tem algumas poucas pessoas que foram convidados de amigos, mas certamente essas pessoas estão aqui porque elas, de alguma forma, também têm bastante interesse e elas são formadoras de opinião, né? Aqui tem empresários do Brasil inteiro, tem o Bernardo, que é meu amigo há muito tempo e que, enfim, da área de comunicação, já se aventurou também na política, na administração pública, né, Bernardo? Tem aí a família Morey, o Rodrigo, o Marcelo, grandes amigos da engenharia civil, e o Morey desde a época do Mackenzie, muitos empresários, a Hélida, psicóloga, tem aqui a Gassi, acabou de entrar, Edilza Simas. A Gassi, ela é presidente em exercício da LB, né, Academia de Letras de Brasília, é uma das pessoas que ajudou a nossa empresa a fazer o curso IA para escritores, né, que já tem turma formada, tá? E, enfim. Então, vamos começar. Bom, gente, o principal motivo da palestra de hoje é baixar um pouco o ruído, né? A inteligência artificial, ela está muito popular, ela está fazendo muito barulho, mas tem muito ruído no meio desse barulho, né? As pessoas perdem muito tempo discutindo se a inteligência artificial vai virar o Arnold Schwarzenegger, né? A gente não sabe se é o Arnold Schwarzenegger do Exterminador do Futuro 1 ou do 2, mas o pessoal perde muito tempo discutindo isso. E, na verdade, para nós aqui, que somos empresários, profissionais, o que realmente interessa? O que realmente interessa é como que a inteligência artificial vai nos tornar mais produtivo, essa inteligência artificial que tem agora, né? Como essa inteligência artificial vai gerar mais dinheiro para a nossa empresa? Como que a inteligência artificial vai ajudar a gente a manter os valores da nossa empresa, a padronização da nossa empresa, e também como a inteligência artificial, na medida em que ela aumenta a nossa produtividade, se ela consegue fazer com que nós tenhamos mais tempo para nos dedicar àquilo que a gente mais gosta, seja o trabalho, né? Existem áreas do trabalho que nós gostamos mais, e o resto, o trabalho braçal, a gente pode e deve terceirizar para a inteligência artificial, e também as pessoas que a gente ama. Do momento em que a gente começa a se tornar mais produtivo e executar as mesmas tarefas em menos tempo, a gente tem mais tempo para gastar com quem a gente ama, né? Então, deixa eu aceitar mais uma pessoa aqui, o Kleber, né? Tudo bom, Kleber? Bom, o que acontece? Kleber é almirante da Marinha, óbvio, né? Almirante, imortal da Academia de Letras do Brasil, já fez o curso IA para escritores com a gente. Bom te ver aí, Kleber. Acabamos de começar. Então, o que acontece? Vamos primeiro entender como que a IA funciona. Não o suficiente para ficar chato e a gente começar a entrar em engenharia de dados, mas o suficiente para que a gente possa começar a escolher qual inteligência artificial usar e como usar essa inteligência artificial de forma eficiente, né? Fazendo uma analogia, quando a gente vai escolher um computador, por exemplo, a gente não precisa de ser cientista da computação e nem engenheiro eletrônico. Mas se a gente sabe o que significa uma memória RAM, o que significa um hard drive e a diferença de um processador que roda a 2 GHz, outro que roda a 5 GHz, isso vai impedir que a gente gaste, por exemplo, R$20 mil num computador Apple, que faz muito mais do que a gente precisa, ou que a gente compre um computador absolutamente obsoleto para aquilo que a gente precisa. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos primeiro dar uma navegada pela nomenclatura. Tem gente aqui que já mexeu com inteligência artificial,
e tem gente aqui que talvez ainda não esteja muito a par com alguns nomes, tipo prompt, chat, o que que é. Então, vamos primeiro começar a dar uma olhadinha na interface de usuário da inteligência artificial mais conhecida, né, que é o ChatGPT. Então, eu vou entrar aqui no ChatGPT. Esse ChatGPT é uma versão gratuita do ChatGPT. E essa interface de usuário, ela é uma interface comum para a grande maioria das inteligências artificiais e para as inteligências artificiais mais populares do mercado, que é o Gemini, da Google, o ChatGPT, que a gente está vendo agora, da OpenAI, e o Copilot, da Microsoft. A gente vai dar uma navegada bem rápida pelos três. Bom, quando a gente entra, a gente tem essa região aqui, que é a região onde a gente insere uma mensagem para ser enviada para a inteligência artificial. Qualquer coisa que a gente envia para a inteligência artificial e aquilo tem a habilidade de excitar uma resposta da inteligência artificial, aquilo pode ser chamado de prompt. Então, se eu escrevo aqui, meu nome é Rafael. Meu nome é Rafael. Ela respondeu algo de volta. Então, isso que eu enviei para ela é um prompt. Se eu pego um arquivo, envio para a inteligência artificial, né? Nessa região aqui, é possível nós pegarmos um arquivo, arrastar e colocar aqui. Ou clicar aqui e eleger um arquivo para colocar. Se eu envio esse arquivo e isso retorna da inteligência artificial uma resposta, isso é um prompt. Todas as inteligências artificiais são assim. Vamos reparar uma coisa aqui que vai ser muito importante ao longo da palestra de hoje. Eu vou apagar essa mensagem, vou escrever de novo uma nova mensagem. Olá. Bom dia. Eu quero que vocês reparem o seguinte, no momento que eu enviar, a inteligência artificial vai começar a produzir a resposta, e assim que ela terminar de produzir a resposta, ela vai salvar aqui, tá? Então, ela terminou de produzir a resposta e criou um título para esse chat. O que é um chat? Um chat é o histórico, é um mesmo histórico de mensagens, é um conjunto de mensagens. Qual que é o comportamento natural das inteligências artificiais? Dentro de um mesmo chat, ela se lembra de tudo que está naquele chat. Se você troca o chat, ou seja, eu estou aqui nesse chat e venho aqui para esse, eu tenho um outro conjunto de mensagens, ok? Então, dentro desse chat, ela se lembra do que foi conversado aqui. Dentro desse chat, ela se lembra do que foi conversado aqui. No caso da inteligência artificial da OpenAI, do chatbot da OpenAI, o ChatGPT, a gente pode, mesmo na versão gratuita, inserir arquivos, tá? Agora eu vou entrar no Gemini. Esse Gemini já é uma versão paga do Gemini, Gemini Advanced. Mas reparem que a interface de usuário é a mesma coisa, né? Aqui eu tenho a região onde eu envio o meu prompt, né? Lembrando que prompt é qualquer coisa que você envia para a IA e aquilo cita uma resposta da IA, tá? E, à medida que eu envio o prompt, a IA retorna com uma resposta. A mensagem que a gente envia é o prompt. A mensagem que a IA retorna se chama resposta. E assim que ela termina de produzir a resposta, ela cria ela salva o chat aqui e cria um título. Bom, agora que a gente viu isso, vamos entrar no foco da nossa palestra. Como interagir com a IA de forma eficiente. Vamos primeiro entender o que é, como que funciona a memória de uma inteligência artificial, para a gente entender como é que a gente deve interagir com a inteligência artificial de forma eficiente, sem que ela alucine. O que é alucinar? É o termo técnico para quando a inteligência artificial começa a produzir respostas que não condizem com a realidade, né? Às vezes é isso que a gente quer, às vezes a gente está criando um romance, está criando um livro, mas muitas vezes a gente está perguntando algo sobre um estudo científico concreto. Ela pode produzir
respostas que não condizem com a realidade. Isso se chama alucinação. Isso se chama alucinação. Muitas vezes a IA, ela pode esquecer, né? Com certeza, todo mundo aqui que já mexeu com qualquer uma das inteligências artificiais, começou a mexer, foi lá no chat, foi trocando mensagem, trocando mensagem, trocando mensagem. Lembrando que as mensagens são sempre trocadas em pares, né? A gente viu um prompt, ela mandou uma resposta. A gente viu um prompt, ela mandou uma resposta. Chegou num ponto em que, de repente, a IA começou a esquecer daquilo que tinha sido comentado, né? Aqui, eu falei para vocês que dentro de um mesmo chat, a IA, ela consegue se lembrar de tudo, mas isso tem um limite. A gente vai entrar agora nisso, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pensar nessas 3 frases aqui. Imagina que eu falo, que eu mando um prompt para a IA com essas 3 frases. Eu uso um computador, eu utilizo IA, eu uso um computador. Veja bem, uma das coisas que a IA vai fazer é detectar com quais palavras cada palavra é combinada, tá? Isso é o raciocínio geral. Vamos captar o raciocínio geral que vocês vão entender lá na frente. Então, por exemplo, se eu tenho aqui todas essas palavras, eu uso um computador, utilizo IA, a IA ela vai fazer uma matriz desse tipo aqui. Não se assustem, a contagem que a gente vai fazer agora é uma contagem que, literalmente, qualquer criança que acabou de ser alfabetizada sabe fazer. Então, imagina o seguinte, estão aqui as 3 frases, tá? Então, o eu, aqui, ele não combina com nenhum eu, porque o eu, ele não quando ele aparece nas frases, não é nenhuma outra palavra eu. O eu com uso, repara que tem o eu aqui, aparece com uso uma vez, e aqui nessa frase o eu aparece com o uso uma vez, né? O eu com utilizo, o eu aqui não tem nenhum utilizo aqui. Aqui o eu combina com utilizo uma única vez. A IA, ela começa a pensar de forma matemática dessa forma. Repara que, quando nós vamos ver linha por linha, a gente tem as únicas palavras que tem o número 2 na linha é o eu, o uso, computador e só. E isso é uma coisa bem óbvia, né? Nós falamos, eu uso um computador uma vez, e depois aqui nós falamos isso de novo. Eu uso um computador de novo. Então, como a gente fez essa estrutura de frases, e a coisa que ficou mais óbvia para nós humanos é que eu uso um computador, porque primeiro eu falei que eu uso um computador, depois eu falei que eu utilizo uma IA, e depois que eu tenho e uso um computador, para nós humanos, isso teve um peso maior. A coisa mais óbvia é que a pessoa usa um computador. Para a IA, ela entende essa objetividade, ela também entende esse peso, né? Que a coisa mais importante é o fato de eu uso o computador da mesma forma, só que de forma matemática. Quando ela constrói essa tabela matemática, a gente começa a entender algumas pequenas nuances. Vou dar um exemplo para vocês. Uso e utilizo são sinônimos. Por incrível que pareça, uma das coisas, dentre várias coisas, que a IA detecta quando ela está aprendendo linguagem, é que palavras que são sinônimas, ou que são muito semelhantes, ou que são iguais, elas nunca, a não ser por um erro, elas nunca ocorrem na mesma frase juntas, né? Então, repara, quando eu venho aqui na palavra uso, tá aqui uso, e venho aqui em utilizo, a ocorrência é 0 vezes, porque ninguém vai falar eu utilizo um computador. Você já falou uso, então você não precisa de falar utilizo. Então, quando você começa a criar um prompt onde você é muito prolixo e começa a usar muitas palavras parecidas, a IA começa a derrubar essas conexões entre as palavras. É por isso a necessidade de você ser objetivo, de você ser claro.
Mas a IA, ela tem uma capacidade de linguagem muito grande. Sim, ela tem uma capacidade de linguagem muito grande. Você pode, por exemplo, resolver usar um estilo de escrita que seja bacana, que seja rebuscado, escrever. Eu uso vírgula, utilizo vírgula, mexo todo dia com o computador. Tudo bem. Primeiro, a IA ela vai atribuir que aquilo é um sinônimo e vai dar peso zero. Depois, ela vai ter que usar mais um pedaço da rede neural dela para entender que aquilo é simplesmente um estilo de linguagem. Ela vai entender? Vai entender, mas repare, ela vai entender utilizando mais recursos computacionais. Em vez dela ficar presa apenas a atribuição normal de pesos dela, ela vai ter que cada vez usar mais da rede neural dela, mais recursos computacionais, para entender coisas que são prolixas. Então, a primeira coisa que a gente deve ter em mente quando vai conversar com uma IA, quando vai interagir com uma IA, é não ser prolixo e ser claro e conciso. A IA, ela tem um grupo de algoritmos. Se no fim tiver alguma dúvida, se alguém no fim quiser saber como que esses algoritmos são processados, a gente pode conversar sobre isso, mas só para a palestra não ficar muito longa, a IA, ela tem um grupo de algoritmos, ela é um conjunto de milhões de pequenos programas, uns ligados com os outros, né? Esses pequenos programas, eles chamam neurônios. Esses neurônios são ligados uns com os outros, formando uma rede neural. E essa rede neural, ela é colocada para rodar e é dado um monte de dados para a inteligência artificial. Se aquela rede neural é para treinar linguagem humana, para a inteligência artificial ficar profícua em assimilar linguagem humana, a gente vai dar um monte de textos para ela, né? Textos, respostas, interações em redes sociais, perguntas e respostas. E o que acontece? Ela vai pegar aquele monte de dados, vai fazer cálculos, atribuir planilhas, fazer matrizes, mais ou menos naquele esquema que a gente viu agora, com aquelas 3 frases. E aí, depois que ela fizer todos esses cálculos, ela vai salvar parâmetros. Então, o que a IA acessa não é o dado em si. O dado, ele é dado para que ocorra o treinamento da IA. O que ela acessa são os parâmetros. Esses parâmetros chamam parâmetros do modelo. Esses parâmetros do modelo é onde o conhecimento da IA fica armazenado. Tá? Fica armazenado e fica armazenado de forma perene. Né? Você tem os dados que são treinados, você primeiro treina a IA para aprender linguagem humana, depois que ela adquire a linguagem humana, você treina a IA em imagens, para que você comece a usar a linguagem humana para ela construir imagens, e aí você vai aumentando a quantidade de dados de treinamento da inteligência artificial, e aos poucos ela começa a adquirir uma capacidade maior. Essa capacidade maior é adquirida porque ela salva os parâmetros do modelo. Então, os parâmetros do modelo é um local de armazenamento que não é temporário, fica sempre lá. Quanto mais dados você coloca, mais parâmetros o modelo fica. E quando a gente manda um prompt, então eu coloco um prompt, eu coloco o seguinte prompt: faça um contrato imobiliário de uma casa térrea no endereço tal. Faça um contrato de compra e venda, faça um contrato de aluguel. A IA, ela vai pegar aquele seu prompt, vai ler, e ela precisa de entender o que é contrato, o que é aluguel, o que é mercado imobiliário, o que é casa, o que é térreo. Para ela entender tudo isso, ela vai lá nos parâmetros do modelo. Enxerga aquilo que ela aprendeu, interpreta o seu prompt e cria e gera uma resposta. Toda resposta da IA é uma resposta gerada em tempo real, igual nós humanos, né? Tem muita gente que fala, toda resposta da IA é inédita e original. Não. Toda resposta da IA é criada
naquele momento. Ela é gerada naquele momento, de forma simulando criatividade, mas ela é gerada naquele momento. Agora, ela pode já ter gerado aquilo antes, né? Então, tem que tomar muito cuidado antes de você mandar a IA fazer um trabalho, alguma coisa genérica, e depois sair publicando achando que ninguém nunca viu aquilo. Ela realmente criou em tempo real aquilo, mas aquilo não quer dizer que, no meio de milhares de pessoas, né? Só para vocês terem uma ideia, em março de 2024, em média, só o ChatGPT recebia 66 mil pessoas por dia. Tá? Em outubro, ele começou a bater 100 mil pessoas por dia. Então, é muita gente que usa. Bom, os parâmetros do modelo. É o local aonde a IA armazena de forma contínua, constante, aquilo não se perde, o conhecimento que ela adquire com os dados que a gente treina a IA. Bom, enviamos o nosso prompt para a IA. Faça um contrato de compra e venda do imóvel tal. No que nós enviamos, ela lê, vai lá nos parâmetros do modelo, entende, assimila aquela linguagem humana, entende aquilo, né? Claro que é uma simulação de entendimento. Na verdade, ela transforma tudo aquilo numa conta matemática e ela consegue entender a distribuição estatística daquilo, né? Ela consegue ir montando frases porque ela consegue identificar qual é a próxima palavra que tem a maior probabilidade de estar certa. Só que ela fez isso milhões de vezes. Então, essa probabilidade é muito alta, por isso que ela acerta, e a gente interpreta que aquilo ali é uma forma dela entender. E é uma forma dela entender. Mas é importante entender que aquilo tudo é uma conta matemática, tá? Então, a gente enviou o nosso prompt, ela foi lá nos parâmetros do modelo, compreendeu aquilo, gerou uma resposta usando os parâmetros do modelo e retornou para a gente. No que ela retorna, fica lá dentro do chat. Aquele chat tem uma memória dele, uma memória temporária. Cada chat tem uma memória temporária diferente que se chama janela do contexto. E aí, como que essa janela de... Como que ocorre o gerenciamento dessa janela de contexto? Você começa a mandar mensagem, você manda um prompt e ela responde, né? A IA, ela trabalha sempre nessa dupla, prompt e resposta, nesses pares de mensagens. Então, você manda um prompt, ela faz uma resposta. O conteúdo do seu prompt e da resposta ficam carregados na janela de contexto. Você manda mais um prompt, ela faz mais uma resposta. Vai indo para a janela de contexto. Janela do contexto. O que acontece? Lá pelas tantas, a janela de contexto vai ficar cheia e as novas mensagens, o novo conteúdo, o conteúdo das novas mensagens vão começar a substituir o conteúdo das mensagens mais antigas. A IA vai começar a esquecer daquilo que foi discutido antigamente para dar espaço para os novos pares, prompt e resposta. É por isso que, muitas vezes, a gente está conversando com uma IA, já está lá há algum tempo naquele chat, e, de repente, algo que ela estava se lembrando com clareza, que estava sendo discutido dentro daquele contexto com bastante precisão, do nada, a IA se esquece. Simplesmente. Por quê? Porque a janela de contexto entupiu. A janela do contexto entupiu. Tá bom? Bom, como que essa janela de contexto armazena as coisas? Qual é a unidade de contagem dessa janela de contexto? Né? Assim, do mesmo jeito que uma memória de computador, a unidade é megabytes, kilobytes, gigabytes, qual é a unidade de contagem da janela de contexto? A unidade de contagem é... Perdão, gente. A unidade de contagem é tokens. O que diabos é um token?
Eu vou entrar daqui a pouquinho num site do ChatGPT, que é o Tokenizer, que vai mostrar isso de forma concreta. Mas vamos entender o princípio do que é um token. Token é o seguinte: da mesma forma que a gente viu lá atrás, que quando a IA pega um monte de frases, ela começa a fazer a distribuição estatística da ocorrência daquelas palavras e da combinação daquelas palavras com outras, ele não faz isso só em palavras, ele também faz isso em pedaços de palavras. Não são pedaços bem definidos gramaticalmente, não é exatamente uma letra ou exatamente uma sílaba, é algo que a própria IA compreende estatisticamente que aquilo exerce um contexto, que aquilo tem um peso significativo. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que não saiba latim, ela com o tempo, ela vai começar a ouvir psicóloga, psiquiatra, psicopata. Mesmo que ela não saiba latim, ela vai começar a entender que esse prefixo psi tem alguma coisa a ver com emoção, com mente, com alma, né? Psicografia. Então, ela vai começar a entender que o psi tem um significado. A gente falou psicografia, né? O sufixo grafia tem caligrafia, psicografia, cardiografia, ou seja, mesmo que a pessoa não saiba latim, ela vai começar a entender que aquele sufixo grafia tem a ver com escrita, né? Então, a IA, ela consegue perceber esse tipo de nuance da mesma forma. Então, os tokens são os conjuntos de caracteres, não são necessariamente sílabas, são partes de palavras ou palavras inteiras que a IA consegue identificar um peso de significado. Ela consegue identificar uma ocorrência estatística significativa, tá? Então, só a título de curiosidade, eu vou entrar aqui no Tokenizer Desculpa, gente, eu entrei e saí do slide. Deixa eu manter o slide e vamos entrar no Tokenizer. Agora sim. Então, vamos colocar aqui. A palestra está sendo assistida pela psicóloga Hélida Silva, que está com a gente acompanhando. Não é não, Hélida? Isso é a frase que eu escrevi. Esses são os tokens que o modelo 4 do ChatGPT conseguiu identificar, tá? Então, ele identificou esse primeiro token A, depois ele identificou esse token palestra, que é essa parte toda verde, que está incluso o espaço, depois o está, aqui, quando ele pegou psicóloga, ele não quebrou em psi, né, igual a gente estava conversando, né, com a nossa sensibilidade humana. Ele quebrou em psique. Então, isso são tokens, tá? Então, muitas vezes, tem muita gente que fica nervosa porque ela começa a interagir com a inteligência artificial, pede uma resposta. Isso provavelmente, quem usa inteligência artificial já deve ter acontecido isso. Pede uma resposta que muitas vezes é muito longa para a inteligência artificial responder, e ela não consegue responder a resposta inteira em uma única mensagem. E aí a pessoa fica, nossa, mas por que ela não respondeu? E aí pergunta, inteligência artificial, qual é o seu limite de caracteres? E ela não consegue responder. Por quê? Porque a mensagem dela, o limite do tamanho da mensagem dela, é calculado igual ao limite da janela de contexto. É calculado em tokens. Então, ela não consegue te responder certinho
quantos caracteres são o limite de cada mensagem. Mas dá para a gente ter uma ideia, tá? Então, vamos só fazer uma conta grossa aqui. Quando a gente está falando em tokens e a gente quer saber o número de palavras equivalentes àquela quantidade de token, normalmente equivale a 3/4, tá? A 75% do número de tokens. Então, se eu tenho 100 tokens, aqueles 100 tokens equivalem mais ou menos a 75 palavras, tá? Então, como a gente está falando de janela de contexto, vamos voltar. Como a gente está falando de janela de contexto, quando a gente está falando do ChatGPT-4, que é o modelo mais avançado do ChatGPT, a janela de contexto deles tem 128, 126 ou 128, depois, ou é 126 ou é 128 mil tokens de limite. 126. Vamos entrar aqui. Tamanho da janela de contexto do ChatGPT 4. Aqui. 128 mil tokens, tá? No caso do Gemini, que é o da Google, que a gente viu, o tamanho da janela de contexto da versão paga do Gemini Advanced são 1 milhão de tokens. Isso. 128 mil tokens, a do ChatGPT, versão paga, mais top. Do Gemini, versão paga, mais top, Gemini Advanced, né, o 1.5 Pro, são 1 milhão de tokens. Então, vamos pensar um pouco isso em palavras, para a gente entender qual é o tamanho da memória, do contexto de uma inteligência artificial. Vamos pegar o Gemini, porque com um número redondo vai ficar mais fácil de fazer conta. Então, a gente está lá dentro de um chat, e o Gemini, ele consegue controlar, ele consegue lembrar de tudo que está acontecendo até um limite de 1 milhão de tokens. 1 milhão de tokens equivale a mais ou menos 750 mil palavras. Vamos pensar isso em páginas, mais ou menos, né? Porque 750 mil palavras também é uma coisa muito pouco palpável para a gente. Quando a gente está fazendo um texto lá no Word com uma fonte padrão, número 12 Times New Roman, né, ou Arial, dá mais ou menos 500 palavras por página. Então, 750 mil palavras, 500 palavras por página, dá mais ou menos 1.500 páginas. Então, quando você está no Gemini, cada chat que você tem, você consegue com que a inteligência artificial se lembre de um conteúdo equivalente a cerca de 1.500 páginas de um livro, né? Então, é muita coisa, mas veja bem, isso é a versão paga. Quando a gente está lidando tanto com o Gemini, quanto com o ChatGPT ou o próprio Copilot, as versões gratuitas, a ordem de grandeza são essas aqui que ele falou, tá? Então, as versões gratuitas, você vai ter algumas inteligências artificiais, em média, são 8 mil tokens, tá? E outras inteligências artificiais, o ChatGPT-4, na versão gratuita, porque o ChatGPT-4, ele tem duas formas de rodar, né? Quando você usa o ChatGPT gratuito, ele tem um limite para rodar na versão 4, só que mesmo dentro da versão 4, na versão gratuita, ele vai apresentar só 32 mil tokens de memória, de limite para a janela de contexto. Tá? Bom, aquele par prompt, que foi o que a gente enviou, e resposta, que foi o que a gente recebeu, fica salvo na janela de contexto. E aí, você vai começar a interagir e aquilo vai gastar a janela de contexto. Vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando. Quando chega no limite, os novos pares de prompt resposta
começam a entrar na janela de contexto na medida em que os antigos pares prompt e resposta começam a sair da janela de contexto. Então, depois de muito tempo conversando, você vai notar que, apesar das mensagens estarem todas ali dentro do chat, as mensagens antigas não estão mais sendo lembradas pela inteligência artificial. Ok? Bom, então, lembrando, né, o que a gente viu lá atrás, quando a inteligência artificial ela vai fazer o levantamento estatístico das palavras que estão sendo usadas, das palavras que uma acompanha a outra, quando você começa a ter muitas palavras semelhantes, você começa a quebrar os pesos da inteligência artificial. Então, é necessário você ser conciso, você ser claro. Você precisa de adjetivar alguma coisa, usa um adjetivo claro, não precisa de usar 2 adjetivos sinônimos, seja claro, né? E aquilo que a gente conversou, ser conciso não é ser omisso, né? Vamos trazer de forma bem clara tudo isso que a gente conversou, né, de peso dos parâmetros, de distribuição estatística, de parâmetros do contexto, parâmetros do modelo, janela de contexto. Vamos trazer tudo isso para a realidade, né? Vamos entender que tipo de técnica a gente pode usar para poder interagir com a inteligência artificial de forma eficiente. Hoje a gente vai fazer uma introdução sobre isso, mas o forte mesmo de como interagir vai ser na próxima palestra, depois de amanhã. Hoje a gente armou a base para entender como que faz, tá? Sobre um parênteses aqui. A gente começou falando que um dos grandes problemas é que a inteligência artificial ela está sendo discutida no meio de muito barulho, né? E como que isso se configura na prática? Você tem aí milhões de cursos de inteligência artificial e esses cursos, 99% deles são dados por pessoas que mexeram bastante na inteligência artificial, aprenderam, curtiram, acharam legal, estão tendo bons resultados, mas são pessoas que mexeram na inteligência artificial, né? Proporcionalmente, isso seria como contratar um professor de matemática porque ele fez muita conta, ou contratar um professor de português porque ele escreveu muito num caderno, né? Um professor de português ele é muito mais do que alguém que escreveu muito no caderno. Ele é alguém que estudou o suficiente de português para ensinar para alguém. Um professor de matemática, ele é muito mais do que alguém que fez muita conta. Ele é alguém que estudou suficientemente matemática para se tornar apto a ensinar para alguém. Então, hoje, o que a gente tem é um monte de curso que eles ensinam algumas técnicas e tal, dão uma enchida de linguiça técnica, que normalmente está bem errada, a técnica que eles estão falando, e no fim, eles entregam um monte de receitas de bolo, um monte de prompts prontos. Olha, se você quer um contrato, você manda esse prompt. Se você quer fazer um estudo de marketing, você manda esse prompt. Se você quer montar uma persona de um público-alvo do produto tal, você coloca esse prompt. E isso está sempre fadado ao fracasso. Primeiro, que você tem que entender como que se faz um prompt bom para você fazer o prompt que você quiser para aquilo que você precisa. E segundo, que o prompt que é bom hoje, ele pode não ser bom amanhã. A inteligência artificial, ela está aprendendo constantemente. Ela está toda hora entendendo mais e mais. No início da inteligência artificial, quando você pedia para ela criar determinados documentos muito específicos, tipo, por exemplo, um laudo pericial, né? Um dos treinamentos que a empresa dá hoje em dia é treinar pessoas que fazem laudos periciais para pegar todos os dados certinhos obtidos durante a fase de coleta, visita e tudo,
colocar aquilo certinho, entregar para a inteligência artificial, para ela produzir o laudo e, claro, no fim, o humano analisar o que foi produzido e corrigir se tiver algo para ser corrigido. Então, quando antigamente você entregava, você pedia para a inteligência artificial fazer documentos muito específicos, às vezes ela não sabia. Então, naquela época, o prompt bom era outro. Era um prompt que explicava o escopo. Olha, eu preciso de fazer um documento chamado tal, o escopo dele é assim, primeiro vem uma introdução, depois vem isso, depois vem a análise de resultados, depois vem a conclusão. Hoje, aquele prompt já não serve para nada, quer dizer, ele pode até servir, mas ele não vai ser o mais eficiente, porque como a inteligência artificial ela já foi muito treinada em milhares de documentos muito específicos, ela já sabe o que são a maioria desses documentos. Se você começa a passar informação demais para a inteligência artificial, você gasta mais processamento dela quando ela vai consultar os parâmetros do modelo, tá? Ela demora mais, e na hora que você coloca um prompt muito grande, excessivo, você começa a gastar muito mais janela do contexto do que você precisaria. E aí você vai ter menos tempo naquele chat, você vai ter menos interações naquele chat. Vai chegar num momento em que, antes de você terminar de fazer o seu documento completamente, você vai ter que parar aquele chat, abrir um novo chat e começar dali em diante, né? Tem técnica para a gente tirar as informações principais de um chat para outro, mas tem técnica, né? Para a pessoa que não sabe, é meio chato iniciar um chat novo com uma janela de contexto completamente vazia, sem a IA lembrar de nada, e aí você tem que meio que começar boa parte do seu trabalho novamente, torcendo para terminá-lo antes que a janela de contexto fique cheia, né? Então, vamos lá. O que é um prompt eficiente? Bom, um prompt eficiente é um prompt... O que a gente falou antes? Ser conciso não é ser omisso. Quando você dá um prompt genérico para a inteligência artificial, ela não só a resposta dela vai ser mais genérica, como ela vai fazer mais força para prever quais são as palavras que ela tem que colocar na resposta dela. Quando você dá mais informações, na linguagem técnica de inteligência artificial, se chama orientação, nível de orientação. Quando o seu nível de orientação é maior, a inteligência artificial ela consegue ir lá nos parâmetros do modelo com mais eficiência. E aí ela consegue gerar uma resposta que é mais coerente com aquilo que você quer, que é mais útil. Então, depois de amanhã, a gente vai entrar mais a fundo nisso, tá? Mas hoje a gente vai fechar a palestra de hoje explicando a versão mais simples e mais genérica do prompt eficiente, que a gente vai ver com mais propriedade depois de amanhã. Então, o que é esse prompt eficiente? O prompt eficiente é aquele que começa com contexto, ok? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui que a gente não sabe nada de IA, a gente não entende nada de técnica de IA. A gente vai entrar numa IA e vai dar uma instrução. Escreva um artigo sobre inteligência artificial para adolescentes em fase escolar. Bom, todo adolescente está em fase escolar, né? Eu fui prolixo agora. Escreva um artigo sobre inteligência artificial para adolescentes. Eu comecei com uma instrução. Só que esse artigo é para quê? Para que eu quero esse artigo? Ele é para colocar numa revista? Ele é para colocar no meu site? Ele é para colocar numa coluna de tecnologia? Para que vai servir esse artigo? Se eu explico o contexto, a inteligência artificial ela tem mais dados, ela tem um nível de orientação maior para conseguir fazer uma distribuição estatística mais assertiva, para colocar os pesos corretos nas palavras corretas.
E aí ela vai lá nos parâmetros do modelo e gera uma resposta maior. Então, eu tinha dado um exemplo anterior, falei rapidamente sobre fazer um contrato, né? Fazer um contrato imobiliário. Então, imagina que a instrução, tá aqui, ó, a instrução seria: gere um modelo de contrato de compra e venda completo e detalhado deste conjunto de um. Espera um pouquinho esse deste, tá? Deixa eu falar o seguinte. Vamos colocar que é do conjunto de escritórios, porque o deste está se referindo ao contexto. Eu vou primeiro falar instrução para depois a gente ir lá no contexto. Gere um modelo de contrato de compra e venda completo e detalhado de um conjunto de escritórios que proteja meus interesses e garanta o bom funcionamento do meu futuro empreendimento. Bom, contrato imobiliário de compra e venda tem um monte. Qual que é o contexto da pessoa? O que ela vai fazer com aquele imóvel? Aquele imóvel que ela está comprando, ele é velho? Ele é novo? Ele tem dívidas? Aí ela precisa de saber esse tipo de coisa. Quer dizer, não é que ela precisa. Quanto mais você informar, ela não precisa de nada, né? Aí é uma máquina. Mas quanto maior for o nível de orientação dado de forma concisa, melhor vai ser a pesquisa nos parâmetros do modelo. Então, você tem a instrução, e a instrução, sempre que possível, ela deve vir logo após do contexto. Então, agora vamos entrar no prompt mesmo. Sou um investidor imobiliário e quero adquirir um conjunto de escritórios comerciais em um prédio antigo no setor comercial Sul Brasília DF. O objetivo é comprar os escritórios para depois alugá-los para empresas inovadoras e startups, criando um hub de negócios vibrantes. Bom, agora eu entreguei um contexto para a inteligência artificial. Eu contei uma história, eu fui conciso, eu não fui prolixo, eu não omiti nada que era importante. E agora, depois que eu dei o contexto, eu insiro, eu entro com uma instrução clara que inicie por um verbo claro, né? Aí agora vem, gere um modelo de contrato de compra e venda completo e detalhado deste conjunto de escritórios, aquele que foi apresentado no contexto, que proteja meus interesses e garanta o bom funcionamento do meu futuro empreendimento. Qual futuro empreendimento? Aquele que está explicado no contexto. Perdão. No fim, é sempre aconselhável você entrar com o formato da resposta que a IA deve dar, tá? Então, de forma mais genérica, você entrou lá com contexto. Sou um empresário, estou vendendo produto X para o público-alvo Y. Expliquei o contexto. Depois, eu entro. Crie um plano de marketing para fazer isso, isso e isso e atingir o público-alvo desejado. No fim, eu vou colocar o formato. Qual é o formato que eu quero que a inteligência artificial me entregue aquilo? Eu quero que ela me entregue aquilo num texto corrido, dividido em parágrafos. Eu quero que ela me entregue aquilo em marcadores ou sem utilizar marcadores. No caso do contrato, qual que é o ideal, né? Sempre que a gente vai pedir algo para a inteligência artificial, que muito provavelmente ela vai gastar mais de uma mensagem para responder, para terminar a resposta dela, para concluir a resposta dela, o ideal é, quanto ao formato, a gente indicar algo do tipo: se a sua resposta, né? Porque, como eu já falei que é um contrato, a inteligência artificial não precisa de muitos dados, né? A inteligência artificial ela não precisa de muitos dados sobre a formatação de um contrato, né? Um contrato ele tem um formato muito claro, ele tem parágrafos, ele tem cláusulas, né? Então, é muito claro, eu não tenho que entrar em detalhes quanto a isso. Mas, voltando, sempre que você pede algo para a inteligência artificial e ela provavelmente não vai conseguir gerar a resposta dela inteira, completa, em apenas uma única mensagem, é legal a gente legal a gente produzir esse tipo de atenção quanto ao formato.
Se a sua resposta for muito longa, divida em múltiplas mensagens e, ao final de cada mensagem, inclua continua e, na última mensagem, inclua fim. Então, para terminar a palestra de hoje, vamos colocar esse prompt aqui em prática, ok? Então, vamos entrar aqui no Gemini. Vou entrar no Gemini Advanced, tá? Gemini Advanced, lembrando, é a versão paga do Gemini, que é da Google, né? E essa versão paga, igual a gente viu, ela tem uma janela de contexto de 1 milhão de tokens. Os nossos cálculos, em termos de página, dá cerca de 1.500, né? 1.500 páginas de texto, mais ou menos. Então, está aqui. Ele fez para a gente botou o prompt, né? Ele fez para a gente o contrato. E aí ele vem. Parará, parará, parará. Como ele não tem muitos dados, ele para. Ele vai até onde ele consegue ir, nós não falamos valor para ele, não falou valor do imóvel. Então, ele chama a atenção da gente naquilo que é necessário inserir, né? Transferência, obrigações, blá, 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 e no fim, olha o que ele escreveu. Continua. Provavelmente, não sei se vocês já usaram muito inteligência artificial, mas uma das maiores dúvidas que as pessoas têm é, cara, a inteligência artificial simplesmente parou no meio da resposta. Eu falei, parou no meio porque você não deu a liberdade para ela, você não construiu para ela uma ferramenta onde ela pudesse continuar. E aí, você vem aqui e coloca, continue de onde parou. Rafael, você acabou de falar que não é para eu ser prolixo. Por que você colocou continue de onde parou? E não só continue. Pelo seguinte, experiência, meu querido. Muitas vezes, quando você escreve apenas continue, a inteligência artificial, ela entende continue em inglês. E aí ela continua, mas ela continua em inglês. Isso já aconteceu comigo bem mais de uma vez. Então, eu criei o hábito de, nesse ponto, ser prolixo ajudar um pouco, porque aí você demonstra para a inteligência artificial que você não está falando continue em inglês, você está falando continue, né? De onde parou. E aí, ó, vocês vão ver que aqui ela estava no 5, ela vai vir das condições especiais, patati, patató, inadimplemento, e vai continuar. E aí aqui ela terminou. Ela conseguiu terminar tudo, né, e colocou aqui fim, tá? Então, o que a gente viu? O que a gente viu hoje? Então, o que a gente viu hoje? Calma aí, deixa eu ver, parece que tem alguém aqui. Agora eu sinto muito, mas quem não entrou, não entra mais. Tá no fim? Bom, então o que a gente viu hoje? A gente viu o seguinte, resumindo, a inteligência artificial não é uma coisa etérea. Ela não é uma consciência, uma alma que paira na internet e que você usa. Ela é uma coisa física, ela é uma ferramenta, ela tem propriedades. Entender algumas dessas propriedades é importante para entender como utilizá-la. Do mesmo jeito que, se nós soubermos o que é uma memória RAM de um computador, o que é um HD de um computador, o que é a velocidade do processador, a gente não precisa de saber com riqueza de detalhes. Mas quando a gente tem alguma ideia do que é isso, a gente consegue comprar o computador certo para a gente. Quando a gente começa a entender como que a inteligência artificial raciocina, como que ela constrói frases,
como que palavras similares podem atribuir peso zero, e por isso você não deve ser prolixo, né? Claro, se você for um escritor, se você estiver desenvolvendo um texto, e você quer criar um estilo de escrita onde você fala, olha, eu amo, eu sou apaixonado, eu sou desesperado por você, é claro que aí, tudo bem, você tem um objetivo. Aí o seu objetivo justifica você gastar mais memória de processamento, né? Perdão. Você gastar mais processamento, caminhando para outros lados do conjunto de neurônios da inteligência artificial. Mas, quando a gente entende, a gente sabe que não deve fazer, e que se for fazer, tem que ter um motivo muito claro, porque aquilo vai gastar processamento. Quando a gente começa a entender todas essas coisas, como que funcionam os parâmetros do modelo, como que funciona a janela de contexto, a gente começa a entender o porquê que a inteligência artificial dava tanto pau na nossa mão. Que eu tenho certeza que depois da palestra de hoje não vai dar mais tanto pau na mão de vocês, né? Bom, gente, é isso, tá? Vou liberar o microfone de todo mundo aqui. Se vocês quiserem liberar os próprios microfones, pode liberar. A única coisa que eu vou pedir é que quem quiser falar, let everyone turn on their microphone. Pronto. Permitir que quem quiser liberar o microfone. Quem quiser falar só levanta a mão, tá? Ou, enfim, levanta a mãozinha aqui aqui, ó, someone wants to join the call. Gente, tem gente aqui querendo entrar, mas agora não vale mais a pena, tá, gente? Porque senão a pessoa vai entrar e vai fazer pergunta que não tem nada a ver com a palestra. Quem está dentro tá, quem não está, vem na próxima palestra. Fala, Poiares, alguém levantou a mão? Eu. Sim. Fala, Poiares. Primeira observação é que quem estava querendo entrar aí era o José Alfredo Alves, do Espírito Santo, engenheiro da ArcelorMittal. Já falei com ele que na próxima ele entra no início. Tá ótimo. Depois a gente ajuda. E a pergunta é o seguinte, não é uma pergunta, é uma observação que você me orienta se eu estou certo. Assim como qualquer outra disciplina, qualquer aprendizado na vida da gente, a gente realmente consagrar isso é preciso exercitar, né? Então é preciso não ficar com tanta euforia de que a partir de uma explicação clara como a sua, a gente já é o melhor do mundo, tem que quebrar a cabeça um pouquinho, né, para consagrar e voltar depois, né, para conversar mais, trocar mais experiência para entender se está indo bem mesmo. Porque eu acho que o recurso, por exemplo, de uma empresa que tem um potencial maior, o banco de dados dela vai ser maior, capacidade de processamento vai ser maior, então a probabilidade de você estar tendo uma resposta, receber respostas mais verdadeiras e mais produtivas é maior, probabilidade. E quando o banco de dados e os recursos de software não forem tão evoluídos, você tem que prestar muita atenção se você está indo no caminho certo. Senão você pode ter mais prejuízo que lucro. Essa é a minha observação. Sim, com certeza. E é muito importante que a inteligência artificial ela seja parametrizada de acordo com aquilo que a sua empresa mexe e no seu caso, Poiares, que a sua área é muito ampla, né? Então, a sua área tem vários tipos de inteligência artificial. O que eu quero dizer com isso? Para quem não sabe, gente, o Poiares ele passou muitos anos na Vale do Rio Doce, presta consultoria para várias empresas, inclusive para a Vale até hoje. A empresa dele chama Laetexis, é uma empresa que mexe com sistemas, robotização, todo esse tipo de coisa. Então, por que eu estou chamando a atenção do Poiares? Porque quando a gente vai configurar quando a gente vai montar uma inteligência artificial, você vai programá-la de acordo com a consciência que ela tem que simular, né? Então, essas inteligências artificiais, tipo
ChatGPT, Gemini, Copilot, essas inteligências artificiais, elas são modelo LLMs, Large Language Models, modelos de linguagem amplos, né? O que é amplo é o modelo, não é a linguagem. Então, tem muita gente que fala modelo de linguagem grande, aí fica parecendo que é a linguagem que é grande, né? Não é a linguagem que é grande, é o modelo. Esse tipo de consciência, dentro da literatura, é uma simulação de consciência conceitual, né? Você vai ter uma inteligência artificial que vai compreender conceitos e vai assimilar, por exemplo, linguagem humana, por exemplo, imagens. Essa imagem é de um gato, essa imagem é de um cachorro. O gato é muito mais parecido com o cachorro do que com o sol, e assim vai indo. Existe também inteligências artificiais que procuram simular consciência perceptual. O que é consciência perceptual? É aquela consciência que simula os sentidos humanos. Simula visão, olfato, tato, audição. Então, que tipo de consciência conceitual, que tipo de inteligência artificial é a que simula consciência perceptual? O carro da Tesla, por exemplo. O carro da Tesla ele tem que simular que ele está enxergando, ele tem que simular que alguém bateu perto dele, que alguém está... É algo parecido com tato, né? Enfim, na área do Poiares tem robotização, que também tem a ver com consciência perceptual, tato, saber a noção de espaço e tudo. Então, muitas vezes, uma inteligência artificial, uma empresa, na hora que ela vai contratar uma inteligência artificial, na hora que ela vai desenvolver um sistema, né? O sistema é um programador que está lá, um desenvolvedor que está lá dentro da empresa desenvolvendo. Mas se esse sistema ele tem que ter habilidade de inteligência artificial, ele tem que conectar com uma API da Google, com uma API da OpenAI. Então, ele tem que saber qual é o tipo de API exato que ele está conectando para que a inteligência artificial seja compatível e o sistema seja compatível com aquilo que aquela empresa, aquela fábrica tem que executar. Ó, o Alex levantou a mão. Pode falar, Alex. Rafael, boa noite. Boa noite aí, Alex. Bom te ver, cara. Bom demais, cara. Primeiro, parabéns aí. É muito didático a maneira como você fala. E agora estou entendendo um monte de besteira que eu ando fazendo aí que não está dando certo. Eu queria... duas coisas me chamaram a atenção quando você falou da Gemini e da OpenAI. Eu estou usando a OpenAI na convicção de que ela seria uma ferramenta melhor, mas quando você vê esses parâmetros aí de capacidade e tudo mais, eu já faço a pergunta direta, né? A Gemini AI é bem melhor, então, que a OpenAI. E segundo, esses dias eu estava me martelando para fazer uma coisa simples, que a produtividade da AI vai nos ajudar muito, que é uma atualização de uma tabela. Vamos dizer assim, imagine que você tem uma série de... Não é o caso, mas para ilustrar uma série de processos judiciais numa tabela de Word, e esses processos têm links, e o trabalho é de ir lá em cada um desses links, ver a situação atual e atualizar nessa mesma planilha. Uma tabela de Excel. Só que o volume é muito grande. Uma tabela de Excel? Uma tabela de Word mesmo. Pode ser convertido Tá. em Excel. De Word, tá. Oi, Alex? Opa, vamos chamar o Alex de novo aqui. Cadê o Alex? Está com o microfone desligado. Isso, está com o microfone desligado, Alex. Alex voltou. Microfone, Alex. Não estamos te ouvindo. Agora sim. Isso. Então, assim, eu pedi para fazer esse exercício de ir lá, consultar o link e me dizer se a situação que estava descrita ali correspondia à situação atual que ela encontrou no link. Aí, primeiro, ela falou, vou fazer sim. Aí, falou, vai levar quanto tempo? Vai levar uns 2 dias. Depois ela falou, não, eu não sou capaz de estar limpo os usuários. Depois eu fiz uma amostra menor também, ela não executou. Partindo disso aí que você falou dessas 3 etapas,
quais seriam, então, assim, quais são os erros que eu cometi? Foi esse de contexto, de instrução, de formato, ou foi da própria capacidade da IA que não deu conta dessa tarefa, na tua opinião? E te agradecendo mais uma vez, eu estou ansioso pela nossa de quinta-feira. Pô, ótima pergunta, Alex. Olha, vamos responder de uma forma que não só ajude a entender, como te ajude a escolher a inteligência artificial que seja melhor para você. Bom, não fique muito assim, olha, o Gemini é muito melhor, para o meu caso é muito melhor, mas o Gemini é muito melhor que o ChatGPT só por conta da janela de contexto dele ser maior, porque a janela de contexto é uma das coisas para você avaliar uma inteligência artificial, tá? O ChatGPT, ele tem uma quantidade de dados treinados muito grande, mas se você, ou seja, por mais que ele tenha uma janela de contexto menor, e vocês viram que é menor, mas dentro daquele universo de 8 mil, 30 mil, cara, 126 mil tokens é muita coisa. É porque a do Gemini é Google, cara. A Google ela sempre entra de voadora, né? Mas 126 mil é muita coisa. Mas se você é uma pessoa que precisa muito de acessar, de que a inteligência artificial acesse links, essa habilidade do ChatGPT é uma habilidade muito nova. Então, quando o ChatGPT nasceu, ele não podia acessar nenhum dado externo da internet. Ele tinha aqueles dados que ele era treinado. Teve uma época, até pouco tempo atrás, uns 6, 7 meses atrás, ele tinha sido treinado a última vez em janeiro de 2022 ou fevereiro de 2022. Então, até 6, 7 meses atrás, se você chegasse para o ChatGPT e perguntasse quem que é o presidente do Brasil, ele ia falar Jair Bolsonaro. O Pelé está vivo? Está vivo. Por quê? Porque ele não podia acessar. Isso era uma preocupação da OpenAI para que a inteligência artificial não construísse algum tipo de artifício para acessar, sem eles quererem, algum site externo. Tá? Já a Google, desde a época dele, quando ele se chamava Bard, ele já nasceu com essa habilidade de acessar links externos. Então, ele foi treinado em fazer isso muito mais vezes. No ChatGPT, como essa habilidade é nova, pode dar uma alucinação. Se você está consultando uma rede neural que está lá em contato com parâmetros antigos da época que ele não podia acessar, você acaba, sem saber, escolhendo um caminho neural que você já cansou de acessar um monte de sites, e dessa vez ele resolveu que as inteligências artificiais elas gostam de responder coisas assim. Não sou uma inteligência artificial, não tenho habilidade para isso. O quê? Eu acabei de pedir isso várias vezes. É porque a janela de contexto estourou, ou porque você está usando uma habilidade extremamente nova da inteligência artificial. Ela ainda não sabe que ela sabe fazer aquilo. Ela, às vezes, esquece que ela sabe fazer aquilo. Então, vamos lá. Número 1. Você tem, hoje em dia, o Copilot, o ChatGPT e o Gemini. Quem tem uma empresa que tem um ambiente Microsoft, é o Copilot. Dos três, é o que eu, Rafael, menos gosto. Mas não adianta. Se a sua empresa tem um universo Microsoft, é o Copilot, acabou. Agora, o Copilot, ele é o ChatGPT. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Que o Copilot é o ChatGPT? Em 2019, a Microsoft botou $1 bi na OpenAI. Dentro do contrato, tudo que eu estou falando é pela mídia, né? Eu não li o contrato, obviamente. Mas dentro do contrato, qual era uma das coisas que a OpenAI tinha que dar para a Microsoft? A OpenAI não podia mexer não pode mais mexer, depois desse 1 bilhão em 2019 da Microsoft, não pode mexer com serviço de nuvem.
todo serviço de nuvem relacionado ao ChatGPT, inclusive a própria hospedagem na nuvem das ferramentas do ChatGPT, só no sistema Azure da Microsoft. Ponto. Outra coisa, integração direta com softwares. A Microsoft colocou o Copilot lá dentro do Office 365. Então, enquanto você tem o ChatGPT, que é muito poderoso, mas ele não tem, por exemplo, não existe um editor de texto da OpenAI. Para quem não sabe, a OpenAI é a empresa dona do ChatGPT, que criou o ChatGPT. Não existe um editor de texto da OpenAI, não existe uma coisa de fazer slides da OpenAI, não existe um criador de tabelas da OpenAI, né? um Excel da OpenAI. Então, a OpenAI é muito boa, você tem a capacidade de fazer GPTs, futuramente, bem para frente a gente vai fazer uma palestra sobre GPT, mas tem a habilidade de fazer GPTs, tem a habilidade de fazer muita coisa, mas o ChatGPT, ele não tem muita conexão com outras ferramentas. Ele permite que você, se você entender, você chegue e conecte. Então, o Copilot, ele é o ChatGPT com essa habilidade de conexão com várias ferramentas. Quais ferramentas? As da Microsoft. E aí você tem que assinar o Office 365. Né? Por que eu gosto muito do Gemini? Né? Eu gosto do Gemini por quê? Porque a Google ela tem um ambiente muito grande de ferramentas gratuitas. O Gmail é gratuito, o Google Docs é gratuito, o Google Slides é gratuito, o negócio de tabela, como é que é o de tabela? Deixa eu ver aqui. Excel? Google Sheet. O Google Sheets Não, é equivalente gratuito. do Excel ao... O da Google, né? Então, quando você assina o Gemini, você tem uma inteligência artificial que já está conectada com todas essas ferramentas, com o editor de texto, com o gerenciador de e-mails, com tudo. Então, você paga. Todas essas ferramentas custam em torno de $20. Varia um pouco. Uma vai ser R$99, outra vai ser R$110, outra vai ser 120, outra vai ser 105. É $20, mais ou menos. O da Google é o que te dá direito a ter mais coisas, inclusive Google Drive. Quem assina o Gemini passa a ter 3 teras no Google Drive. Tá? Então, assim, o que é o importante, Alex? Não existe universalmente um que é melhor. Por enquanto, o mais poderoso é o Gemini, mas há pouco tempo atrás, na época do Bard, que o Bard era a versão prévia do Gemini, da Google, o ChatGPT 3 era mais forte que o Bard, então isso tende a mudar. Agora, se no seu caso, ou no caso de alguém, o intuito é consultar a internet, o ChatGPT vai se tornar cada vez melhor nisso, em consultar links, mas ainda o Gemini não tem nem comparação, ele é o melhor porque ele nasceu já com essa habilidade. Tá bom? Obrigado. Tem alguém com a mão levantada? Deixa eu ver aqui. Vai lá, Poiares. Poiares, você está sem som. Libera seu microfone para a gente te ouvir. Agora deu. Eu acho que todo mundo deve estar com vontade de falar, e a gente já fiz uma pergunta, então vou tentar ser rápido, até para dizer para você o seguinte: talvez seja interessante você bolar aí uma reunião com a gente também, de um assunto específico, só para ele discutir experiências, que eu acho que é legal. Porque, por exemplo, você fala no Gemini que ele tem uma janela maior, né? A janela de contexto. Isso eu relacionei com grandes empresas brasileiras, de siderúrgica, mineradora, celulose, e que tem um cadastro de itens de estoque muito limitado e deve estar ligado ao Microsoft, ao que você falou que é menor. Porque aí você cria um escopo lá muito pequeno e eles compram um monte de coisa errada porque está com uma especificação muito limitada ali. Quando o equipamento é cadastrado e é compra único, é patenteado, é mais fácil, que o próprio fornecedor ajuda a fornecer o que é certo, porque ele conhece o ambiente. Mas, em linhas gerais,
A empresa está ligada à estrutura da Microsoft, que tem um contrato geral, ela também está tomando um prejuízo muito grande. É relacionado com escopo. Para pesquisar, você tem que ter um bom escopo. Para comprar, também você tem que ter um bom escopo. E um outro assunto também que eu acho que é importantíssimo é utilizar essa ferramenta. Eu estou tentando criar uma mala direta inteligente. Você pega uma propaganda que você quer falar de um parafuso, vai parar no presidente da ArcelorMittal. Uhum. Isso você não pode. Então você tem que colocar de um jeito seguinte: eu quero falar isso aqui só para gerente, isso aqui só para mecânico, isso aqui só para supervisor, isso aqui para diretor, isso aqui para presidente. Quando você fizer isso, você vai lá e busca tudo que é presidente que você conhece e vai lá e manda só para eles, para não mandar um assunto de presidente para o lixeiro. Sim. A gente, Sim. na praça, já contratei 3 empresas para fazer uma mala direta para mim, tive que parar o contrato um mês depois de trabalho, porque ele está fazendo a mesma coisa, pegando 300 malas diretas que já tem no sistema, e vem grátis para eles e faz a mesma coisa, não tem inteligência nenhuma. Vai arrumar problema, que se você ficar mandando um monte de parafuso para o presidente, ele vai mandar cortar você da relação dele. Sim, a única. Eu não conheço o sistema, né, da ArcelorMittal, mas uma coisa que a gente tem que deixar bem claro na cabeça, assim, separar o que é memória, tipo memória de computador, né? Assim, o que é a memória de armazenamento, né? Aquele HD, onde você tem lá um monte de arquivos, é medido em megabytes, em kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, e parâmetro de contexto. Perdão, parâmetros do modelo. O parâmetro do modelo, no que pese o conhecimento da inteligência artificial ficar armazenado, ficar assimilado dentro dos parâmetros do modelo, aquele parâmetro do modelo não é um HD propriamente dito, ele não é os dados propriamente dito. Vou dar um exemplo. A Google, ela é provavelmente a empresa que tem maior acesso a dados do planeta Terra, né? Ela tem pesquisa todo tipo de coisa em site, ela tem o Gmail, que é o e-mail mais utilizado do planeta Terra. Gente, só um minutinho. Ela tem o e-mail mais utilizado do planeta Terra, então ela também dá acesso de APIs para aquele CAPTCHA, né? Aquele CAPTCHA é aquilo que a gente conversou de quando você vai fazer um login, você aperta lá o botãozinho e diz se aquilo é dentro daquelas imagens quais que são ônibus, bicicleta, motocicleta, essas coisas. Então, o que acontece? Esses dados, o dado cru, ou seja, aqueles textos gigantescos sobre física quântica e sobre matemática e sobre toda a fonte de conhecimento humano, aquilo ali são dados armazenados em megabyte num HD. Então, proporcionalmente, lá na ArcelorMittal, lá os dados dos clientes, o dado dos fornecedores, os produtos, tudo aquilo vai ficar armazenado num HD, aquilo está lá. A inteligência artificial, ela é colocada para rodar e analisar todos esses dados. Quando ela analisa todos esses dados, a gente fala que ela é treinada nesses dados. Quando ela termina de ser treinada, ela construiu parâmetros do modelo. O que são os parâmetros de modelo? Depois que ela viu aqueles dados, ela criou um monte de números, um monte de contas matemáticas, um monte de relação matemática. Em outras palavras, ela vai saber, por exemplo, que a frase "eu sou amigo do Alex" é muito parecida com a frase "eu sou amigo do Bernardo", "eu sou amigo do Rodrigo", "eu sou amigo do Coiares", que é um pouco diferente de "a Mariana é esposa do meu amigo Tiago". É um pouco diferente. E é totalmente diferente, tem uma distância matemática muito grande da frase, por exemplo, "o sol é grande". Esses números é que são os parâmetros do modelo. Está entendendo, Poiares? Então, assim, só para a gente deixar claro que no início da sua explicação talvez tenha ficado um pouco confuso,
O parâmetro de modelo é um conjunto, é uma estrutura matemática que, quando a IA acessa, ela ganha a capacidade de assimilar coisas. Mas ela vem Rafael, de dados. a verdade é o seguinte, eu começo a pensar que eu já passei por várias experiências onde, por exemplo, o contrato vamos dizer, da Petrobras, a empresa que fez para ela, que tem um programa lá dentro, que determina tudo sobre a área de TI dela, estipulou que o número de caracteres dentro da janela de cada item cadastrado é X. E essa empresa tem que ter uma experiência muito grande, porque senão ela pega um número de 10 caracteres e manda você comprar um avião ou um parafuso com 10 caracteres e vai lá e cadastra. Isso, em linhas gerais, cria muito problema. Então, também contratar uma empresa que tenha idoneidade, experiência e realmente se empenhe para fazer um trabalho, é entender do processo todo de onde ele está para poder criar esses programas. Exato, exato. É isso. E na palestra que vem, gente, se alguém tiver mais dúvidas, por favor, é só levantar a mão. Na palestra que vem, a gente vai cair mais para dentro da engenharia de prompt mesmo. Criar prompts, e prompts que estão aí dentro desse contexto de liderança, né? Dentro do contexto do que os donos de empresa, diretores, gestores precisam, né? Porque o que a gente quer? Para que a inteligência artificial serve muito para a gente hoje em dia? Para você ter tomada de decisão mais rápido. Você eliminar aquele processo do esquecimento humano. O que eu quero dizer com o processo do esquecimento humano? Você pega um relatório. Você senta e lê um relatório de 15 páginas. A não ser que você tenha memória fotográfica, seja um ponto fora da curva, no momento em que você fecha aquele relatório de 15 páginas, você só lembra dos pontos mais importantes. É assim que funciona. Mesmo que você leia tudo com muita atenção. Aonde que a inteligência artificial entra? Ao invés de eu demorar 2 horas para depois só lembrar dos pontos mais importantes, eu entrego o relatório para a inteligência artificial, ela separa os pontos mais importantes para mim e eu leio só os pontos mais importantes, que era o que eu ia lembrar mesmo. E aí eu tenho a tomada de decisão mais rápida, né? Então, esse tipo de coisa é que a inteligência artificial é magnífica, magnífica. E uma coisa que eu gosto de falar sempre, que não é a parte que dá mais dinheiro, mas é a parte que realmente me dá mais prazer em mexer com a inteligência artificial, é o seguinte, cara, é o ganho de qualidade de vida. Cara, não interessa o quão você é apaixonado pelo seu trabalho. Todo trabalho tem uma parte que você ama, que tem a ver com seus talentos, com os dons naturais que Deus te deu e os outros dons que você teve que ralar igual um desgraçado para obter. E aí, aquela parte do trabalho, a gente é apaixonado. Agora, tem uma parte do trabalho, de qualquer trabalho, que é um saco. Contabilidade, ler e-mail. Esse trabalho braçal se empurra para IA e fica e consegue se concentrar nos seus talentos, naquilo que você ama do seu trabalho. Então, assim, para mim, isso da IA é impagável. Só isso, se não me desse R$1 a mais, eu já estaria usando, mesmo que eu não fosse programador, mesmo que eu não desenvolvesse IA, para mim já seria o suficiente para usá-la diariamente. Pessoal, alguém mais tem mais alguma pergunta? Só sugestão. Pode falar. Sugestão é que você, no próximo encontro, você consiga falar em poucas palavras um pouco disso que você falou para nós hoje, para quem entrar na próxima, que não pegou essa, não ficar muito fora. Sim, sim. Eu vou fazer um super resumo dos pontos mais importantes. É claro que não dá para explicar tudo, né? Que vocês viram assim. O que a gente viu hoje é um resumo de 4 horas de aula. Normalmente, quando eu dou um treinamento corporativo, eu ensino isso tudo com muito mais calma, né? Muito mais
às vezes, o excesso de detalhe faz a coisa ser compreendida com mais, de forma mais macia, mais tranquila. Hoje a gente foi muito força bruta, mas, enfim, não, é difícil resumir mais do que isso. Mas eu espero que hoje, para quem participou, vocês, eu agradeço muito. Eu realmente espero que a palestra de hoje realmente tenha servido para você visualizar e entender, na hora que você senta com uma IA, com quem é que você está sentando, né? E como que você tem que conversar com aquela ferramenta. É isso, gente. Ó, muito obrigado a todos. Bom ver vocês. Agassi, pô, a Mari, mó tempão eu não vejo a Mari, saudade dela pra caramba. Manda um... Cadê? É sua filha, ô Mari? É a Sofia que tá falando. Cadê? Mostra a Sofia. Aí. Gente, ó, filha da Mari e do Thiago Jaguaribe, do Jaguar. Lembra? O Thiago tá aqui, ó. Cadê o... Fala, cara, tudo bom? Gente, muito tá bom. Tá concentrado no jogo. O Rodrigo, cara, o Rodrigo tem uns 10 anos que eu não te vejo, né, cara? Na boa. Cara, eu acho que tem mais, porque foi desde antes de eu ir pra Macaé, cara. É isso mesmo. Eu passei 10 anos lá, já tenho 6 que tô de volta. Quando eu voltei da UFMG, que eu transferi para a UNB, quer dizer, transferi não, fui vestibular de novo. A UNB, eu encontrei com o Rodrigo e o Mori fazendo engenharia civil na UNB, e aí, enfim, a gente, com o Mori eu já tinha amizade, e com o Rodrigo a gente construiu a partir daí. Muito bom ver vocês todos. Agradeço vocês por estarem aqui ouvindo sobre A até essa hora, e depois de amanhã, às 8 horas, a gente continua. Tá bom? Parabéns, queria só agradecer, Rafael, sabe, a sua disponibilidade, a sua atenção, a dedicação em preparar esse material para a gente. Obrigada. Obrigado a todos aí pela oportunidade também. Excelente, Rafael. Valeu aí, cara. Valeu, Poiares. Abração. Falou, gente. Tem mais. Abraço. Obrigado, galera. Até mais. Até a próxima. Valeu. Boa noite.